Então, voltamos então para o exercício 2. Eu era para fazer no primeiro vídeo os exercícios 1 e 2, mas o exercício 1 ficou, como vimos várias maneiras, vimos o exercício quase à lupa, quase ao mesmo, não é? E, portanto, achei melhor passar este 2 para um outro vídeo. Então, diz o seguinte aqui: na figura 2 estão representados num referencial ON, X ou Y, a circunferência de centro em O e raio 3. Aqui estava a primeira, se quiserem, a primeira esteira ou diferença. Normalmente dizem-nos que a circunferência é trigonométrica, agora estão-nos a dizer que é de raio 3. Houve muitos colegas vossos que não repararam neste pormenor. Então fizeram este exercício como se a circunferência fosse trigonométrica. Pronto, e isso estragou logo os planos todos. Nunca conseguiram chegar a esta expressão aqui. Então, diz o seguinte, temos o triângulo, além da circunferência de centro em raio 3, temos um triângulo ABC. Diz que o segmento de reta AB é um diâmetro da circunferência, portanto, esta medida toda que está aqui vale 6. Alfa é a inclinação da reta AB, portanto, isto é, se quiserem, este alfa é a medida do ângulo cujo o lado de origem é o semi-eixo positivo OX e o lado de extremidade é o segmento de reta OA. O ponto C pertence ao eixo OX, a reta BC é paralela ao eixo OY. Quer dizer que tanto o ponto B como o ponto C têm a mesma abscissa. Mostro que a área deste triângulo é dada por esta expressão. Ok, a primeira vez que fiz isto, a primeira vez que eu olhei para isto, fiz desta maneira. Eu vou resolver isto de duas maneiras e dar uma indicação para uma outra maneira, se quiserem fazer. Tá? A primeira vez que eu fiz isto foi assim. Primeiro processo. A primeira vez que eu fiz isto foi assim. Como isto é uma circunferência de raio 3 e como este ângulo aqui é alfa, as coordenadas do ponto A, o ponto A tem de coordenadas 3 cosseno de alfa, 3 seno de alfa, ou seja, esta abscissa aqui é 3 cosseno de alfa, esta abscissa aqui é 3 seno de alfa. 3 cosseno de alfa, 3 seno de alfa. Obviamente com 3 cosseno de alfa negativo e 3 seno de alfa positivo. Certo? E depois olhei para a base deste triângulo como o BC e a altura como esta medida aqui. Ou seja, olhei, vou meter aqui encarnado, olhei como esta medida dali para ali, certo? Olhei para isto como a altura do triângulo, certo? Se quiserem, podíamos fazer aqui, mas é a mesma coisa. E olhei este aqui como medida da base, certo? E depois de fazer isso, acaba por ser fácil chegar aqui à nossa solução. Depois de verificar isto. Bom, eu fiz aqui outro que é para não ficar ali muito confuso. Portanto, nós já sabemos que então, esta abscissa 3 cosseno de alfa, quer dizer que esta medida aqui, a medida, menos 3 cosseno de alfa. Né? Reparem, por exemplo, se aqui fosse menos 3 meios, esta medida não era menos 3 meios, era o simétrico. Porquê? Por este ser negativo. Certo? Portanto, este é menos 3 cosseno de alfa, ou seja, se quiserem, dali para ali é menos 3 cosseno de alfa, e a mesma coisa acontece dali para ali. Porquê? Porque isto é um diâmetro. Né? Portanto, esta medida dali para ali é igual a esta medida dali para ali. Portanto, este é menos 3 cosseno de alfa. Certo? Da mesma maneira, como o 3 seno de alfa é positivo, esta medida aqui assim, esta, é 3 seno de alfa. Esta não muda o sinal, é exatamente esta, não é? E, portanto, como esta medida é igual a esta que está aqui, também é 3 seno de alfa. E, portanto, neste momento, nós temos tudo.
temos a base e temos a altura. Portanto, a base é 3 seno de alfa, a altura é 2 vezes menos 3 seno de alfa. E, portanto, podemos escrever aqui a área disto. Portanto, a área de ABC é a base, que é a medida de a distância de BC, vezes a altura, sobre 2. E isto vai dar como este é 3 seno de alfa, vezes este é 2 vezes menos 3 cosseno de alfa, tudo sobre 2. Ora, estes cortam, não é? 3 vezes menos 3 dá menos 9 cosseno de alfa, cosseno de alfa. E tínhamos o nosso problema resolvido. Cuidado. Houve colegas vossos que meteram este sinal menos, ou seja, nesta passagem, meteram este sinal menos aqui. Meteram-no ali. Tiveram 0. A indicação do IAV era essa. Se o menos não estivesse ali, ou seja, indicando que a altura ou que a base, conforme aquilo que vocês, neste caso era a altura, era menos 3 cosseno de alfa, tinham cotação 0. Portanto, tem que ter cuidado no sítio onde põe os menos, quando os ângulos não estão aqui no primeiro quadrante. Tá bem? É preciso ter algum cuidado. Este era um processo, foi esta a primeira forma que eu fiz, e depois há mais umas 3 ou 4. Eu vou fazer mais uma e vou indicar ainda outra. Tá bem? Depois vocês podem fazer em casa. Portanto, o segundo processo também não é muito complicado. Houve muitos colegas vossos que recorreram a ele. Foi dividir aquele triângulo em 2. Pegaram aqui neste triângulo e dividiram-no em 2. Ou seja, este aqui e aquele. Temos a mesma base, que é o C, e, na verdade, temos a mesma altura. Esta altura que está aqui, esta H, eu vou chamar a altura, é igual à medida de BC. Certo? Portanto, basicamente, o que eles fizeram foi a área de ABC, muitos colegas vossos fizeram isto, é a área de OBC mais a área de OBA, OCA. E depois escreveram a área de OBC é BC, desculpem, é OC, base, vezes a altura, que é BC, sobre 2. Não é? E esta mesma coisa, a base é OC, a altura também é BC, porque é exatamente a mesma coisa. Porque isto é um diâmetro, não é? Sobre 2. Portanto, isto é igual a ter 2 OC vezes BC, tudo sobre 2. Estes 2 vão à vidinha deles, cancelam, não é? E fica OC vezes BC. E, portanto, OC vezes BC, eu preciso saber quanto é que vale OC e quanto é que vale BC. Podem depois fazer da mesma maneira que eu fiz aqui. Portanto, podem deduzir que BC é 3 seno de alfa, que OC é menos 3 cosseno de alfa, mas houve muitos colegas que olharam para isto desta maneira. Muitos colegas vossos que olharam, e bem, não é? Olharam para este ângulo que está aqui, a medida deste ângulo. A medida deste ângulo é π menos alfa. E a deste ângulo também é π menos alfa. Porquê? Porque este que está aqui, este, aqui, e este, são verticalmente opostos, não é? Dois ângulos verticalmente opostos têm a mesma amplitude. Então, eles fizeram isso aqui, beta, certo? E, portanto, este que está aqui tem amplitude π menos alfa e é um ângulo do primeiro quadrante, tá bem? Π, se eu tiro alfa, fica no primeiro, ou seja, se quiserem, é um ângulo agudo. Escreveram, bom, então, aquilo acontece. O cosseno de π menos alfa é o cateto adjacente, que é OB, que é OC, não é? Sobre a hipotenusa, cuja medida é 3. Esta hipotenusa tem medida 3. E, portanto, como este que está aqui, se vocês forem à circunferência trigonométrica, vão verificar que o cosseno de π menos alfa é menos cosseno de alfa. Ou então, se não quiserem ir à circunferência trigonométrica, podem também usar cosseno de π menos alfa, usar as fórmulas, neste caso, a fórmula da diferença, né? do cosseno da diferença, que é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, mais
seno do primeiro, seno do segundo. Ora, o seno de π é 0, o cosseno de π é menos 1, vai ficar menos cosseno de alfa mais 0, que é menos cosseno de alfa. Se não quiserem usar a circunferência trigonométrica, se quiserem usar, melhor. Usar a circunferência trigonométrica, eu vou buscar lá aqui. Buscar lá aqui é o meu circunferência trigonométrica. Se quiserem usar, não é? Já sabem que quem foi acompanhando as minhas aulas abertas, sabem que eu estou fã da circunferência trigonométrica. Portanto, marcarem aqui um ângulo alfa, não é aquele ângulo alfa, isto é só para comparação, está bem? Π menos alfa há de estar alguns por aqui assim, isto é apenas para comparação. E então, o cosseno deste ângulo, que é esta medida, não é? É igual ao cosseno deste, que a única diferença é o sinal, aqui é negativo, aqui é positivo, portanto o cosseno de π menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Portanto, este está, e portanto aqui fica OC é igual, como aqui é menos 3 cosseno de alfa, como aqui é, 3, é menos cosseno de alfa, fica menos 3 cosseno de alfa. Da mesma maneira, podem usar o seno, não é? Seno de π menos alfa é igual a cateto oposto, BC, sobre a hipotenusa que é 3. Já sabem que o seno de π menos alfa é seno de alfa, e agora temos aqui a circunferência, até podemos ver rapidamente, tem ali o mesmo seno, não é? E, portanto, quer dizer que o BC é 3 seno de alfa. Portanto, a área de ABC, nós sabemos que é OC vezes BC, é menos 3 cosseno de alfa vezes 3 seno de alfa, que dá menos 9 seno de alfa, cosseno de alfa. E temos aqui outra maneira de fazer isto. Ainda um outro processo, que eu depois deixo isto para vocês, mas eu vou meter aqui mais para baixo. Um terceiro processo que também podia ser feito era o seguinte, era considerar este ângulo que está aqui, considerar esta a base, desculpa, aqui toda a base, esta é a base, e esta base vale aqui 3, e a altura, aqui a altura, esta é a altura em relação àquela base, certo? Considerar outra vez aqui π menos alfa, este ângulo era π menos alfa, certo? Porque aqui era π menos alfa. E depois como é que faziam isto? Bom, eu vou fazer a área disto é a área de ABC, que é AB, a distância de AB, vezes aquela altura sobre 2, certo? Que dá então, esta distância é 6, portanto isto dá 6 vezes H sobre 2, ou seja, 3H. E agora como é que eu posso tirar esta altura? Reparem que eu sei quanto é que vale a distância de OC. A distância de OC é dada por, a que está aqui em cima, menos 3 cosseno de alfa, não é? Portanto, isto é a nossa hipotenusa, certo? Não me enganei aqui nem nada. Mas me enganei aqui em qualquer sítio. Está a ver, mas a altura sobre 2. Não, está certo. Não está. Não, está certo. Pronto. 3H. E agora como é que eu sei? Daquilo que eu fiz no segundo processo, nós sabemos que a distância de OC é menos 3 cosseno de alfa, não é? Certo? Menos 3 cosseno de alfa, a distância de OC. E eu, para tirar esta altura, posso considerar aqui este triângulozinho aqui. Este. Em que OC passa a ser uma hipotenusa. Certo? E, portanto, eu sei que o seno de π menos alfa é H sobre OC. Ou seja, o H é este que está aqui, nós já sabemos que é seno de alfa. Antes de passar para isto, o seno de alfa há de ser então H sobre
menos 3 cosseno de alfa, e passando do menos 3 cosseno de alfa para cima, o H é menos 3 cosseno de alfa, seno de alfa. Portanto, a área de ABC, que nós escrevemos como 3H, será 3 vezes menos 3 cosseno de alfa, seno de alfa, que dá, ora, 3 vezes menos 3 dá menos 9 seno de alfa, cosseno de alfa. Portanto, tem aqui várias maneiras de resolver este exercício, estão aqui 3, eventualmente existirão outras, está bem? Certamente, se quiserem pensar por outros processos, se quiserem pensar em outras possíveis maneiras, podem fazer. Mas estas 3 acho que são perfeitas. Portanto, temos o exercício 2 feito. Vamos então, daqui a pouco, para o exercício, vamos tentar fazer no próximo vídeo, na próxima parte da aula, os exercícios 3, 4 e 5, são os 3 de probabilidades e de combinatório. Então, até já.